todas as coisas contribuem unicamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por sua ideia. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, louvamos o Teu nome. Continua conosco falando através da Tua palavra, através do estudo desta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos estudos que nós tivemos sobre os Teus atributos aqui, diante da tribuna da Tua igreja, diante do Teu povo. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Agora nós estaremos falando sobre os Teus decretos, a Sua vontade, para a glória do Senhor, que continua conosco, realizando a Tua obra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar na presença de Deus. Continue. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28. Olhamos aqui na palavra do Senhor, que traz uma palavra de conforto sobre os decretos de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que nos amou, daquele que nos ama, daquele que nos ama e nos amou, o Deus Todo-Poderoso, daquele que nos chamou para os seus decretos, para a sua vontade. Observamos aqui na palavra do Senhor que o significado de Romanos, a palavra decreto é magnífica. Ele estabeleceu o seu plano na eternidade. Graças a Deus por isso. A carta de Paulo aos Romanos é considerado a cordilheira dos Himalaia de todos os escritos de Paulo. Mas Romanos capítulo 8, sempre falei isso e sempre falo, já repito falando aqui diante deste altar. Romanos capítulo 8 é considerado o pico do Everest, o ponto culminante desta carta. Então nós entendemos que Romanos capítulo 8 é o centro do propósito, o centro daquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquela região, e agora está dizendo para nós aqui nos dias de hoje. Então é o centro, os decretos de Deus é o centro da vontade de Deus aos nossos corações. É muito importante nós estudarmos sobre os decretos de Deus. Na verdade, vamos considerar aqui algumas verdades preciosas sobre o glorioso plano de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, para as nossas vidas, para a vida do ser humano e da humanidade. Porque aqui nós olhamos que Deus tem um plano eterno e perfeito e vitorioso. Para quem? Para o povo de Deus, para aqueles que Ele chamou das trevas para a gloriosa luz. Ele nos transportou das trevas para a gloriosa luz. E porque agora queremos permanecer nas trevas, jamais vamos permanecer, porque em Romanos diz, capítulo 8, versículo 1, lê para nós, por gentileza aí. Portanto, nenhuma condenação. Como que é mesmo, irmãos? Nenhuma condenação. Parece que... Ainda bem que eu comi uma canjiquinha com leite, que estou falando grosso, forte. Amém, irmãos? Não come só leite não, come canjica também, que é a palavra do Senhor Jesus. Nós que somos cristãos, não vivemos só no leitinho não, vivemos no alimento sólido, no milho.
na canjica, para a glória do Senhor. Por isso que eu estou falando forte hoje. Fui agraciado por uma canjica, sabendo que a minha sogra, ela está em recuperação, né? Nos anos, 70 e poucos anos. Então sempre alguém faz uma comidinha gostosa lá, e quem que é beneficiado? Eu, para a glória do Senhor. Amém? As palmas lá bem forte no nome de Jesus por causa disso. Diante das luzes de provação vem a bonança e a alegria, né? Então, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo, mas segundo o Espírito. A irmã está animada aqui, a jovem, viu? Mas segundo o Espírito. Por isso que Romanos capítulo 8 é o pico do Everest. O pico do Everest é o lugar mais alto do mundo. Então, a carta toda de Romanos aqui, o escritor, o comentarista fala, é considerada a Cordilheira dos Andes. É o segundo monte mais alto do mundo. Mas Romanos capítulo 8 é o pico do Everest. Então leia, decore Romanos capítulo 8, versículo 1, não somente, mas Romanos capítulo 8 todo, porque é o centro da vontade de Deus, está ali, os decretos de Deus estabelecidos através da sua perfeita vontade de Deus. Eu convido você agora para nós lermos Efésios capítulo 3, versículo 11, graças a Deus. E eu vou, enquanto os irmãos acham aí, eu vou fazer um comentário aqui. Os decretos de Deus, em suas 4 características. Efésios capítulo 1, versículo 11 também. Graças a Deus. Quem que achou Efésios capítulo 3, versículo 11? Lê para nós, por gentileza. Nós estamos neste estudo abençoado e nós vamos agora navegar na cartas paulinas. Efésios capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. A vontade de Deus está onde? Segundo, em um propósito, na pessoa eterna de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Então, os decretos de Deus têm suas características, mas com certeza está segundo o propósito eterno de Cristo. Cristo, ele estava aqui nesta terra, mas era eterno. E tudo que ele fazia era segundo o propósito de Deus. E agora, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que nós tivermos que fazer, temos que fazer segundo o propósito de Cristo. Porque em Cristo está o eterno propósito de Deus, a eterna vontade de Deus está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 11, lê para nós por gentileza. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então nele digo, nele em quem? Hein? Hein? Fala mais alto, irmãos. Nele quem? Em Cristo. O conselho de Deus está centralizado na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Então os decretos de Deus estão plenamente centrados na pessoa de Jesus Cristo. É bom nós lermos o Antigo Testamento, estudarmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os eternos propósitos de Deus, os eternos decretos de Deus na Antiga Aliança. Mas eu quero frisar bem forte aqui em vocês e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que em Cristo está todo o conselho pleno da vontade de Deus. De Deus está em Cristo. E se nós estivermos em Cristo, nós somos o quê? Nova criação, nova criatura. Porque
Se você está em Cristo, o conselho que Jesus Cristo deu para Nicodemos foi esse: se ele estiver em Cristo, ele teria que passar por um processo, não de metamorfose, mas um processo de transformação. Não de transformação, mas um processo de que mesmo? De novo. 2 Coríntios 5,17 também. Aí o pastor: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se foram. E tudo se fez o quê? Novo. Eu quero o quê? Novo. E o seu odre está novo? Olha onde que o Espírito Santo está levando. O seu odre está novo, irmão? Sabe o que é odre? Odre. Ninguém planta vinho aí, né? Mas o odre é um tipo embornal, ou tipo de couro assim, que é tampado por cima. Eu gostava, sabe por que eu não esqueço do odre? Porque eu gostava de, quando era bem criança, o meu cunhado, que agora não é mais cunhado, mas é cunhado, né? Porque o primeiro casamento nunca deixa de ser. Mas meu cunhado, ele tinha uma galeria de gibi assim, de Texas, de Zagor, de esses negócios. Aí, nos Estados Unidos lá, tinha muita cavalgatura, andava muito de cavalo, aqueles desenhos. Aí todos os homens andavam com tipo um odre. Para andar no deserto, tinha que atravessar o deserto, naqueles desenhos. Aí mostrava que dentro daquele odre eles colocavam líquido, e muitos colocavam água, principalmente água. Para quê? Para passar pelo deserto. E o couro preservava a água. Então, quando estava velho demais, a água continuava. Mas se eles levassem alguma aguardente, alguma bebida, tipo assim, vinho, no calor esquentava ali dentro e estufava. Não é isso que acontecia? Aí, se o odre tivesse velho, o que iria acontecer? A rachadura. E é isso mesmo. E a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Lê para nós, por gentileza, aí. O Espírito Santo está me levando a esta mensagem desta forma, para a glória do Senhor. Então, pode ler para nós, por gentileza. Graças a Deus. 5,18, melhor dizendo, não é 6,18 não. Obrigado, viu, irmão? Então, uma comparação aí: não embriagueis com vinhadas soluções, mas enchei do Espírito. O Espírito Santo, ele tem que estar adornado em um corpo perfeito, em um corpo flexível à vontade dele pela sua graça, porque quando ele enche, ele vai enchendo você, e você se incha e se transborda para a glória do Senhor, e não tem nenhuma ruptura. Por quê? Porque você está preparado. E observamos em Lucas, fala sobre isso, que não podemos colocar remendo novo em pano velho, não podemos colocar vinho novo em odres velhos, não é isso? Porque se colocar o vinho novo no odre velho, vai ter a ruptura, e não vai estar tendo vinho dentro do odre, porque vai se derramar. E olhamos aí, quando o pastor Marcos falou sobre a ceia
que teve domingo e hoje já não estavam preparados. Por quê? Sabe por que isso? Porque a ceia do Senhor é o que vai na vida do crente? É o enchimento na vida do crente. E Deus, Ele enche. Quando você vem para participar da ceia, a ceia é para todos. Deus transborda a unção para todos. E agora o corpo da pessoa não está preparado. O que vai ter? Vai ter a ruptura e a unção que foi recebida, o alimento que você recebeu na ceia do Senhor vai ser jogado para fora, porque seu corpo não está preparado para receber aquele alimento dos céus. É isso, irmãos. Sai tudo e só permanece aqueles que estão com os odres perfeitos, seu corpo, sua vida perfeita diante de Deus. Então, os decretos de Deus, Ele estabeleceu no seu plano desde a eternidade. Os decretos de Deus têm o seu plano eterno e perfeito e vitorioso para você. Então vamos considerar algumas coisas aqui, nas verdades preciosas sobre o glorioso plano de Deus para a sua vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Está meio diferente hoje, porque não é do jeito que nós queremos, é do jeito que o Espírito Santo de Deus quer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Prepara a sua vida, prepara o seu odre, prepara o seu corpo para ser cheio e não ser vomitado, não ser tirado o alimento de Deus dentro da sua vida de uma forma triste, mas que a glória do Senhor permanece diante de nossas vidas para a glória do Senhor. Olhamos aqui o primeiro ponto das 4 características que a gente colocou aqui quando estava estudando, preparando esse estudo. A primeira característica: eles são a expressão da vontade de Deus. Observamos aqui que a primeira característica que Deus estabeleceu, vou ver aqui, eles são a expressão da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: tudo acontece segundo a sua própria vontade. Graças a Deus por isso, que acontece segundo a sua própria vontade. E agora, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Deus tem um plano eterno e perfeito, vitorioso para nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, mostra que para muitas pessoas os decretos de Deus são as mesmas coisas que destino. Mas isso não é verdade, porque os decretos são de Deus. Ele é uma pessoa amantíssima. Amém, irmãos? Olhamos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 11, mostra que Deus é uma pessoa amantíssima. O significado de amantíssimo: qual que é o significado de amantíssimo? Vocês sabem? Hã? A irmã falou ser amoroso demais. Mas ser amoroso demais é ser demais amoroso? O que é? Que alguém sabe o que é amantíssimo aí? Deus é um Deus amantíssimo. Fala aí, irmãos. Vou falar aqui então. Amantíssimo é aquele que é muito amado. A irmã falou ser amoroso demais, mas é o contrário. Amantíssimo. Deus é amantíssimo. Deus é um ser que é muito amado. Ele se ama em si mesmo, com seus próprios planos, com seus próprios decretos. Aquele que é muito amado por um ou por todos, pois
os decretos são a expressão da vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo que acontece segundo a sua própria vontade é uma exposição. Por isso que Deus é um Deus amantíssimo, porque Ele é muito amado. Quando a pessoa é amantíssima, é porque muitas pessoas amam Ele. E se muitas pessoas amam Ele, é porque Ele ama muitas pessoas. Amém, irmãos? Os irmãos concordam comigo? A pessoa amantíssima é uma reciprocidade. Ele é muito amado porque Ele amou primeiro. Ele amou primeiro e por isso que Ele é muito amado. Então, quando uma pessoa é muito querida, é porque Ele é querido por muitos e a expressão dele chama a atenção. É isso que Deus é para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus tem o seu plano eterno e perfeito e vitorioso. O universo não é dirigido pelo acaso nem pelo determinismo. Olha aí, irmãos. Agora nós estamos entrando numa doutrina da vontade de Deus. Eu sempre determino, eu vou ser abençoado hoje, em nome de Jesus. Eu vou ser abençoado. Isso aí não é errado. Não é errado, irmãos. Mas viver no determinismo não é correto. Não é. Tudo que não está segundo a vontade de Deus não é correto. Então o universo não é dirigido por acaso nem pelo determinismo. A história não é cíclica, nem caminhada para o acaso. Eu gosto muito de andar de bicicleta, eu vim até de bicicleta aí. Eu estou andando com a minha filha de bicicleta e Deus tem revelado muito a sua vontade na minha vida e a vontade da minha filha na minha vida e a minha vida, a minha vontade expressando também para minha filha. É uma reciprocidade. Então, quanto mais ela revela o que ela é, mais eu revelo e demonstro também o que eu sou para ela. É muito bom isso aí. Você andar com seus filhos é bom demais. Não espere que seus filhos andem com você, porque eles não vão andar. Porque quando eles começam a andar sozinhos, eles vão seguir o seu próprio caminho. Não é isso? E a orientação do pai fica como a vontade dele expressava para a sua família. Então, Deus tem um plano perfeito. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele permita. Você está incluído no plano eterno de Deus, com certeza. Ele criou você, Ele formou você de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ele traçou um plano na sua vida, entende isso? Todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda estabelecido na terra. Deus não é um Deus de determinismo, mas Deus ele já traçou tudo na sua vida, o seu plano. Mas não é destino, irmãos. Não é destino. Os decretos de Deus não é a mesma coisa de destino. Frisa isso na sua mente. Coloca isso na sua mente, que os decretos de Deus não é um destino. O que vai acontecer, vai ter que acontecer, não. Os decretos de Deus é a vontade de Deus na vida do cristão. Acontece somente para os cristãos, amém, irmãos? É isso. Tem que ser na vida só daqueles que servem a Deus e daqueles que estão na presença dEle. Glória a Deus por isso. Nenhum poder neste mundo ou no vindouro pode mudar e desfalecer esse glorioso propósito de Deus em sua vida. Jamais. Então nós olhamos aqui o primeiro decreto de Deus,
é que Ele estabeleceu o seu plano desde a eternidade para a sua vida. Ele marcou o que você iria passar, mas primeiramente você tem que estar na presença dEle. Não pode desviar-se do caminho, porque se você desviar do caminho, o que vai acontecer? Os planos de Deus não vão estar implantados dentro da sua vida. Vocês entendem? Vocês entendem, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quem que gostava de andar com seu pai aqui? Levanta a mão. Quem não gostava pode dizer que às vezes o pai não era tão bom quanto você merecia ser bom para você. Então algumas pessoas, pastor, levantou a mão. Quantos que gostavam de andar com a sua mãe? Levanta a mão. Opa, levantou mais. Levantou mais, já viu pessoa? Porque a mãe é mais materna, mais carinhosa, mais do lar. Então isso é muito importante. Quantas pessoas deixaram de andar com o pai, com a sua mãe, e estão andando com a sua própria caminhada, com a sua própria vida? Olha lá, tem 1, 2, tal, já está fazendo família, aos homens. Então, olhamos aí. Então, mas os conselhos que nós recebemos da nossa família, herança, permanece conosco. Sempre eu falo, minha mãe falava assim, assim, meu pai falava assim, assim. Então, isso é a vontade que ele tinha para com a minha vida, o desejo de crescimento. Então, ele estabeleceu o seu plano desde a eternidade. O nosso Pai, Deus é Pai, Deus tem planos perfeitos para a sua vida. Desde a eternidade, Ele tem planos perfeitos para a sua vida. Nenhuma folha cai da árvore a não ser da vontade de Deus. Se porventura Deus cuida dos passarinhos, muito mais Deus tem cuidado de você. Porque uma mãe pode esquecer do seu filho, mas jamais eu esquecerei de você, para a glória de Deus. O xarabalastro e cantarabalascovas, glorifica a Deus, glorifica o estabelecimento do plano de Deus na sua vida, em Cristo Jesus, que foi estabelecido lá na cruz do Calvário. Exalte o nome do Senhor Jesus por isso, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele venceu a morte, Cristo venceu o inferno e te deu força para você vencer. Os planos de Deus jamais serão frustrados na sua vida. Aleluia! Talvez você possa estar distante dos planos de Deus, mas Deus sempre estabeleceu os planos perfeitos na sua vida. Graças a Deus por isso. O segundo ponto agora que nós vamos falar, Ele estabeleceu o seu plano, eu falei agora, desde a eternidade, né? O primeiro ponto, Ele só é a expressão da vontade de Deus. Agora o terceiro ponto, melhor dizendo, o terceiro ponto, eles são para a glória de Deus. Então, no segundo ponto ainda, que Ele estabeleceu o seu plano de eternidade, é comentado assim mais uma vez: nenhum poder neste mundo ou no vindouro pode mudar e desfazer esse glorioso propósito de Deus em sua vida. Eu deixei escrito aqui isso. Agora, no terceiro ponto, eles são para a glória de Deus. Por que eles são para a glória de Deus, os decretos de Deus? Porque a glória de Deus é a beleza do seu Espírito. Tiago capítulo 1, versículo 10. Pode procurar aí quando eu vou fazer a leitura aqui. Não é a beleza estética ou material, mas é a beleza que se emana do seu caráter, de tudo que ele é. Tiago capítulo 1, versículo 10. Convido o homem rico a orgulhar-se e se passar
a viver em condição humilde, indicando uma glória que não significa riqueza, poder ou beleza material. Esta glória pode curar o homem ou encher a terra. É vista dentro do homem e na terra, mas não pertence a eles, só a Deus. Esta glória só pertence a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 10. Lê para nós, por gentileza, aí, irmãos. O rico em seu abatimento, ele passará como a flor da erva. Hã? Ele passará por uma insignificância, não é isso? Na sua insignificância, passará, tudo passa. Já ouviu o pastor Marcos falar para vocês que tudo passa quando vocês estão passando por luta? Já ouviu eles falar? 1, 2, 3, oh glória, glória a Deus, graças a Deus, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Tudo passa, e a riqueza muito mais ainda, porque é muito mais insignificante do que a esmeralda que a Polícia Federal essa semana pegou. Vocês ficaram sabendo? A Polícia Federal pegou uma esmeralda do tamanho do peso de uma FS-10, estava sendo carregada pelo guincho para um outro país aí, mas não vou nem falar o nome. Mas então a Polícia Federal conseguiu